Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso encerramento de mais uma semana. Estamos concluindo aí, pela graça de Deus, a 8ª semana do nosso estudo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, né? Quais são essas profecias? Nós vamos descobrir, fique junto comigo. Você sabe que no dia de hoje, na sexta-feira, além da gente ter ali o complemento do estudo semanal, a gente também costuma fazer uma breve recapitulação, né? Um resumo daquilo que a gente estudou durante os dias da semana. Davi, eu quero ter acesso de forma mais completa, mais profunda ao conteúdo que foi apresentado no dia. É possível? Claro que é possível. Se você for olhar aí, tem a playlist, né? Os vídeos estão aí disponíveis, à disposição de vocês para ser visto quantas vezes quiserem, na hora que quiserem, tá certo? Então, se você quiser de forma mais aprofundada, vai estar aí no canal à sua disposição, tá bom? O dia de hoje a gente vai só relembrar, né, aquilo que a gente estudou e ver de forma, vamos dizer assim, geral, o que é que a semana quis nos ensinar, tá certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias a gente estuda a palavra de Deus. Esse canal ele não perde tempo tratando de assuntos que estão no momento, no hype. Não, a gente estuda a palavra de Deus. Porque a gente entende que é por meio desse estudo, por meio desse dedicar, que a gente mantém uma íntima relação com o Senhor. E você sabe que é deveras importante a gente ter essa intimidade com Deus. Um outro ponto muito importante é que você deixe o gostei. Davi, para que eu vou deixar o gostei? Porque infelizmente é dessa forma que a plataforma entende que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom, que o assunto é um assunto, vamos dizer assim, que vai gerar algum tipo de benefício, fruto. Agora imagina esse conteúdo sendo difundido e divulgado para todas as pessoas da plataforma. Seria uma bênção. Mas só faz se tiver o gostei, infelizmente. Tá certo? Então, quero convidar você para nós orarmos e logo em seguida fazermos a nossa recapitulaçãozinha, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nessa ocasião, assim como aconteceu durante todos os dias da semana, Teu Espírito Santo venha ao nosso meio, venha nos ensinar a Tua Palavra, venha nos fazer lembrar tudo aquilo que foi visto durante a semana, aquilo que marcou, aquilo que chamou a nossa atenção. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, dá-nos a Tua bendita paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu tinha falado, o tema do nosso estudo foi o tema 8, né, da semana 8. E aí, no dia de sábado, o tema foi cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O verso para memorizar está ali em João 5, verso 36, que diz: Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou, né? Isso aqui foi uma resposta que Jesus deu em um dos seus momentos de diálogo com os líderes religiosos, né? Quando estava sendo questionado acerca do seu ministério, acerca da sua autenticidade, da sua origem. E aí Jesus fala, olha, eu vim para o mundo simplesmente para fazer uma coisa. O quê? A vontade de meu Pai. Assim como ele trabalha, assim como ele mantém, né, a sua atuação divina, eu vim aqui para demonstrar a vocês que é dessa forma que, vamos dizer assim, a divindade funciona, né? E aí a gente viu aqui, na introdução de sábado, que o estudo dessa semana vai ser para mostrar, né, uma terceira forma que o evangelista João identificou de provar que de fato Jesus era o Messias. Nós já vimos uma das formas, né, foi uma das primeiras que ele mostrou, que foi por meio dos milagres, né, os sinais, os prodígios que Jesus fez. A segunda prova que ele se utilizou foi por meio das testemunhas das pessoas. E agora a terceira, que a gente vai ver durante a semana, é exatamente a questão da íntima ligação perfeita da vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Ou seja, as profecias messiânicas que apontavam para a vinda e vida do Messias. E aí a gente vê que Jesus não apenas se encaixa
mas cumpre perfeitamente todas essas profecias. Quando a gente vai para o tema de domingo, que é sinais, obras e maravilhas, nesse dia a gente estudou que de fato Jesus fez muitos milagres, né? Porém, esses milagres não era simplesmente, vamos dizer assim, a prova fidedigna de que, vamos dizer assim, pronto, tem isso aqui é a prova que ele é um Messias. Porque havia muitas pessoas, né, principalmente falsos profetas, que também tinham, né, vamos dizer assim, testemunhas de milagres e sinais e prodígios, né? Inclusive, a Bíblia fala sobre esses falsos profetas que, no tempo do fim, eles voltarão a fazer esses sinais e maravilhas, com o propósito de enganar, né, o povo de Deus e tentar conduzir para um caminho errôneo, um caminho contrário à vontade de Deus. E na época de Jesus, isso não era novidade, haviam pessoas desse tipo. Davi, então, o que diferenciava os sinais de Jesus para os sinais dos falsos profetas? A diferença é que os sinais de Jesus já tinha sido de forma antecipada, anunciado no Antigo Testamento. Tudo aquilo que ele iria fazer. Isso até me vem à memória uma situação em que o João Batista, quando estava preso, né, ele ficou um pouco em dúvida, e aí ele mandou consultar Jesus para saber se de fato ele era o Messias ou se teria que esperar a vinda de outra pessoa. E aí a resposta de Jesus foi: diga a ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, né, os mudos estão falando. Ou seja, Jesus pediu para que falasse para ele os milagres que estavam sendo realizados. Porque esses milagres eram exatamente aquilo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Ou seja, a diferença de Jesus para os falsos profetas é que os sinais de Jesus já tinham sido apontados. Ele estava apenas cumprindo o que tinha sido dito a respeito dele. Um outro ponto interessante que foi mencionado aqui foi a questão de um certo embate que Jesus teve com os líderes religiosos, em que, de maneira clara, eles pediram para que Jesus afirmasse se de fato ele era o Cristo, né? A gente sabe e percebeu já que, no relato do Evangelho de João, esses líderes religiosos, eles não estavam interessados em identificar o Messias, mas eles estavam interessados em procurar criar ali um mecanismo, né, de acusação, como se fosse uma prova produzida, né? E aí Jesus, sabendo que as intenções deles era simplesmente prejudicar a pessoa de Jesus, Jesus respondeu da seguinte forma: olha, eu já dei prova suficiente. Eu já apresentei as próprias Escrituras, que inclusive vocês defendem, dizendo que conhecem, que vivem elas. Se isso não é suficiente, não tem mais o que dizer. Eu já afirmei a vocês, né? Jesus não disse, eu sou o Messias, como disse para a mulher de um poço, mas Jesus deu, vamos dizer assim, indícios de que para essa pergunta a resposta era afirmativa. Infelizmente, por conta que eles não conseguiam ligar Jesus às profecias do Antigo Testamento, né, eles não tiveram, vamos dizer assim, a resposta exata, né, a resposta direta de que Jesus era o Cristo. E aí a gente parte para o tema de segunda-feira, que é exatamente o papel autoritativo das Escrituras. Esse tema é bastante interessante, né, porque quando Jesus ele veio afirmar de que ele era o Cristo, ele não simplesmente disse, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Não, ele se utilizava da Escritura para afirmar vamos dizer assim, a sua missão aqui na Terra, né? Não foi algo dito da boca para fora, mas foi algo dito e amparado pela palavra de Deus, né? Isso é bastante interessante, porque nos dias de hoje a gente vê que muitas pessoas elas podem até levantar muitas falácias, né, doutrinas, mas se não for amparado pela Bíblia, não deve ter valor nenhum para mim e para você, né? O povo de Deus, ele é identificado porque eles são norteados vamos dizer assim, pela sola Escritura, ou seja, o assim diz o Senhor, o que a palavra de Deus diz. E aí Jesus, quando veio falar sobre o seu ministério, ele não veio falar de coisas aleatórias e coisas
criadas pela cabeça. Não, ele se utilizou da palavra de Deus para afirmar o seu ministério, né? E aí a gente percebe a autoridade que emana da palavra de Deus. E a gente vai para a terça-feira, né, que diz Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, né, parte 1. Nesse dia foi mencionado alguns versos, né, que João fez questão de mencionar em seu livro e que faz ponte ou referência exatas com textos do Antigo Testamento. Né? Teve aqui exemplo de João 1, 23, que faz conexão com Isaías 43. Teve um exemplo de o Evangelho de João 2, versos 16 e 17, que faz referência com Salmo 69, 9. Teve o exemplo de João 7, verso 38, que faz referência com Jeremias 2, 13. E por último, João 19, verso 36, né? Que faz referência ali com Números 9, verso 12. Um ponto interessante, né, que foi mencionado aqui também, que está até no final, é que até mesmo os próprios discípulos, ou seja, as pessoas que conviviam com Jesus, ainda não tinha caído a ficha neles de que de fato Jesus era o Messias. Os próprios discípulos não conseguiam identificar na Bíblia que Jesus era o Messias. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que a ficha caiu? Após a ressurreição de Jesus. Percebe que não basta você conhecer a Bíblia, decorar textos, se você não entender o que o texto quer dizer, se você não procurar entender qual é a explicação espiritual do texto, você não vai entender, não vai, vamos dizer assim, surtir o efeito esperado, né? E aí a gente teve também a parte 2, esse mesmo tema, na quarta-feira, que trouxe mais 4 textos, né? Eu vou citar aqui para vocês, João 12, verso 13, fazendo referência a Salmos 118, 26, João 12, verso 14 e 15, fazendo referência a Zacarias 9, 9, João 13, verso 18, fazendo referência a Salmos 41, verso 9, João 19, verso 37, fazendo referência a Zacarias 12, 10 e Zacarias 13, 6, né? E a gente viu um ponto interessante nesse dia, deixa eu localizar aqui, que as pessoas, né, inclusive muitos estudiosos, conseguiram identificar centenas de profecias do Antigo Testamento que, vamos dizer assim, afirmavam de que Jesus, na sua vida, cumpriu essas profecias. E eu ouso a dizer, né, eu não me considero um estudioso, né, considero uma pessoa, talvez, vamos dizer assim, esforçada, mas eu considero sim que Jesus cumpriu todas as profecias. Não foi apenas algumas, não foi centenas, mas todas as profecias. Porque exatamente era, vamos dizer assim, o propósito da sua vida e do seu ministério aqui na Terra. Tá certo? E aí, no tema de quinta-feira, nós tivemos o tema Vocês são daqui de baixo. Interessante. Essa foi a resposta que Jesus deu para os líderes religiosos. Por que é que os líderes religiosos não conseguiam identificar ou não conseguiam conectar a vida e o ministério de Jesus com as profecias messiânicas do Antigo Testamento? Era simplesmente porque eles eram daqui de baixo. E o que significa isso, Davi? Ser daqui de baixo? Significa ser pessoas que não vivem ou não enxergam o lado espiritual, as coisas do alto, as coisas do céu. São pessoas que estão intimamente ligadas com tradições, ensinamentos humanos, mandamentos feitos por homens, ou seja, coisas daqui da terra. E não conseguem se desprender dessa situação. O problema nessa situação é porque muitas pessoas foram influenciadas por esse tipo de ensinamento. Quem é que fazia esse tipo de ensinamento? Os próprios líderes religiosos, os rabis, os professores de Bíblia da época. Ao invés de eles levarem as pessoas para o céu, para a vontade de Deus, para aquilo que Deus falava por meio da sua palavra, eles levavam as pessoas para os ensinamentos de homens, para as tradições de homens, para mandamentos feitos por homens. E aí Jesus diz, olha, vocês não conseguem reconhecer o meu ministério, né? Vocês não conseguem reconhecer que eu sou o Filho de Deus, o Messias prometido, a quem vocês tanto esperavam, porque vocês estão com a mente embotada, com a mente fixada somente nas coisas da terra. E esse é um grande perigo para mim e para você. Porque se nós,
não nos desprendermos, né, não volvermos os olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, né, a gente também pode trilhar o mesmo caminho desses líderes religiosos. E por conta disso a gente pode perder vamos dizer assim, a bendita bênção de conseguir identificar a pessoa de Jesus, né, nos escritos sagrados. E aí a gente chega no estudo de sexta-feira, né? Separei aqui 2 textozinhos, e o primeiro texto diz assim, ó: eles tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultava a verdade, tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo o conhecimento lhes foi revelado, mas não sabiam disso. Fica imaginando, né? A gente pode sim olhar para trás e ver o privilégio, porque isso foi um privilégio, né? Ver a verdade em pessoa ali na frente deles. E como que eles fossem cegos, eles não conseguiam enxergar, né, a revelação de Deus ali diante deles. E aí, por mais que eles tivessem a Bíblia nas suas mãos, por mais que eles tivessem o hábito de estudar, de meditar na palavra de Deus, mesmo assim, eles não conseguiram perceber que o cumprimento das profecias estava ali bem diante dos olhos deles. Esse perigo também é real para nós hoje, porque nós vivemos, sim, no período profético, em que as coisas estão tomando seu rumo para se cumprir a maior profecia de todas, que é a breve volta de Jesus. E se eu e você não tivermos devidamente sensíveis e apercebidos, né, ao cumprimento profético, né, a parte espiritual das Escrituras, a gente pode até conhecer de Bíblia, a gente pode até ter verso decorado, mas a gente vai ser pego de surpresa, assim como aconteceu com o povo ali na época de Jesus. O outro texto que eu separei diz assim, ó: Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, quando estudam a palavra, elas têm dificuldade de entender, né? Do tipo, olha, eu leio, não entendo. Por que não entende? Qual o problema? Onde é que está o problema? Vamos investigar, vamos saber o porquê, né? Deus não encobre sua verdade aos seres humanos, ou seja, a verdade de Deus está acessível e disponível a todas as pessoas, desde que haja uma busca de forma humilde, né? Ou seja, querendo de fato aprender. Né? Eu creio pela fé que o Senhor sim se revela aos seus filhos, ele se apresenta, desde que haja a intenção genuína e verdadeira de querer conhecer a Deus. Né? E aí continua, por seu próprio procedimento, eles mesmos as obscurecem, ou seja, quem é que dificulta o entendimento? É eu e você, nós mesmos. Certa vez em uma pregação, eu falei, olha, um dos motivos pelo qual a gente muitas vezes não consegue entender a palavra de Deus é porque a gente olha com os olhos das nossas experiências. Como assim, Davi? A gente coloca a nossa cultura, a nossa experiência de vida, tudo o que aconteceu na nossa vida e tenta encaixar essa cosmovisão dentro do texto bíblico. E se fizer isso, não vai dar certo. O texto bíblico, as histórias narradas na Bíblia foram de outra época, com costumes diferentes, com um povo diferente, num idioma diferente, do outro lado do mundo. Ou seja, totalmente diferente. Se a gente não, vamos dizer assim, usar as lentes que de fato vão traduzir e trazer clareza ao texto, a gente vai continuar sem entender. E aí continua. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. A gente percebe que não é porque eles não entenderam, não é que eles não compreenderam que Jesus era o Messias. Eles, na verdade, não quiseram aceitar. Porque se eles aceitassem, eles também tinham que se comprometer em mudar a vida deles. E você sabe que a zona de conforto é muito agradável, né? Deixar a nossa vidazinha confortável para fazer o assim diz o Senhor, a vontade de Deus, requer não apenas decisão, mas domínio próprio, esforço diário e constante.
né? Busca pela presença de Deus. E isso, às vezes, parece ser muito oneroso para as pessoas, muito difícil. E aí, vamos dizer assim, não é por falta de conhecimento. Muitas vezes, a decisão de mudar, de fazer as reformas, que às vezes parecem ser radicais, é que não estamos assim prontas para serem tomadas. E aí continua. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo, recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar, esse ponto é muito interessante, porque é como se eles acreditassem de forma parcial na Bíblia, tipo, ó, isso aqui nós aceita, essa parte aqui nós rejeita, essa parte aqui nós aceita, essa parte aqui nós rejeita. Isso lembra muito a ideia que vem se difundindo nos atuais dias, né? Algumas pessoas, quando olham para a Bíblia, dizem: a Bíblia contém a palavra de Deus, como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus, ou seja, algumas partes, ok, inspirada, a gente aceita, isso aqui é divino, beleza. Outras, não, isso aqui é poesia, isso aqui é outra coisa, isso aqui é uma alegoria, isso aqui é a história da casa. Não, gente. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus, vamos dizer assim, toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia, né? Professava que já foi, recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia outorgar. E essa foi a triste decisão que muitos fizeram na época de Jesus. O que não deve acontecer é nos dias de hoje a gente trilhar esse mesmo caminho, né? A Bíblia está aí à nossa disposição, foi preservada séculos e séculos por Deus, né? Existem inúmeras provas que afirmam a autenticidade da palavra de Deus, né? A sua originalidade. E eu ousaria dizer o seguinte: hoje em dia, na minha visão, na minha opinião, não existe nenhuma sombra ou margem de dúvida para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Para dizer que a Bíblia é um livro qualquer. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. É um livro especial que tem o poder e a capacidade de transformar vidas e é uma ferramenta utilizada por Deus para aproximar o céu da terra. Aproximar a pessoa de Jesus aos seus irmãos, seus filhos, que é cada um de nós. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Encerramos aí a 8ª semana. Eu louvo a Deus porque, mesmo às vezes em meio a dificuldades, em meio ao cansaço, ao estresse do dia a dia, mesmo assim a gente tem demandado tempo, né? Tem de fato estado comprometido em ter esse encontro com Deus. E eu falo por mim, eu louvo muito a Deus por isso. Eu espero que você comemore junto comigo, porque vencemos mais uma semana. E a gente vai continuar vencendo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é vencedor. E por meio de Jesus, nós também somos vencedores. E toda semana nós vamos vencer. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. E eu te vejo aqui amanhã para iniciar a 9ª semana para a honra e glória de Deus. Tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.